capítulo 13, nós vamos ler os primeiros 6 versículos que diz assim: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Viver pela fé não é apenas acreditar em Deus, mas quando nós vivemos pela fé, nós vivemos uma vida prática. Porque Deus não está interessado na religião apenas, ou na sua religião. Deus não está interessado. A vida cristã é muito mais do que vir à igreja, cantar, bater palmas e gritar glória a Deus, e muito mais do que ler a Bíblia e do que orar. A vida cristã, nós somos pessoas que estamos inseridas em uma sociedade. Então nós temos uma vida espiritual, mas nós temos uma vida física também. Nós temos uma vida que não é só de oração. Nós trabalhamos, nós temos a nossa vida no nosso trabalho, na nossa família, na faculdade. Nós temos a nossa vida na segunda-feira, que é fora da igreja. E a Bíblia diz que Jesus, ele falou que vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. E nós falamos: eu creio em Deus, mas o mundo vai olhar para nós, cristãos, e eles vão ver a Cristo pela maneira que nós vivemos. Jesus mesmo falou o seguinte: olha, nisto eles conhecerão, eles saberão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Se você tiver amor uns pelos outros, eles vão olhar para você e vai saber que você é discípulo de Jesus. Você não vai precisar ter uma plaquinha falando: olha, eu sou de Jesus, mas o teu comportamento vai despertar a curiosidade nas pessoas para perguntar a você: o que é que você tem de diferente que você age desta maneira? E aqui no final do livro de Hebreus, ele está falando algumas coisas bem práticas. Ele está falando que eu e você, se nós queremos viver pela fé, nós temos que ter um amor fraternal constante, um amor prático. Não é um amor apenas emocional, não é um sentimento, é um amor de atitude. Amor fraternal é amor de irmão, é amor que, a palavra usada aqui é Filadélfia, é um amor que, quando necessário, você se sacrifica até para fazer o bem para outra pessoa, como se fosse para você próprio. E às vezes o nosso amor às vezes é baseado apenas numa emoção, apenas num sentimento. Esses dias eu estava vendo alguma coisa lá no Facebook que apareceu umas crianças, umas pessoas lá na África, e eu olhei aquela imagem daquela criança magra, a barriga imensa, morrendo. Acho que não tinha mais nem como conseguir recuperar, porque chega num estado que não adianta dar comida, que não consegue recuperar mais. O braço fininho, aquela criança, os dentinhos para fora, e me deu uma dor no coração. É evidente que quando nós vemos uma imagem assim chocante, as nossas emoções ficam tocadas. Mas o amor fraternal não é apenas ter emoções, mas é ter atitudes, é fazer alguma coisa, é ser prático. Você imagina só, a Bíblia diz que Deus nos ama, e Deus tem emoções como eu e você. Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Deus ele nos ama, mas imagina se Deus lá do céu
céu, Ele tem toda a emoção por mim e por você. Ele nos ama, Ele fica emocionado com a gente. Mas se Ele não fizesse nada e deixasse a humanidade, isto não é amor. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Quando você ama, você dá, você tem atitude, você faz alguma coisa. E é o que ele está dizendo, que nós devemos ser constantes no amor fraternal. 1 Pedro 1,22 diz: tendo em vista o amor fraternal não fingido, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Olha só a linguagem forte que ele usa. Olha, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. A Bíblia está dizendo que nós precisamos amar de coração. A Bíblia está dizendo que nós devemos ter um amor ardente, que nós devemos ter um amor intenso. O fato de nós amarmos não quer dizer que nós não censuramos o erro. As pessoas, a gente vê na internet lá, as pessoas escrevem mais amor, por favor, e às vezes a ideia é de que o amor, ele não importa o que você faça. É claro, nós amamos a pessoa, não importa o que ela faça. Deus ama o homem no pecado, Deus não ama o pecado, mas Deus ama o homem no pecado. A Bíblia diz, em João, diz assim: amai-vos uns aos outros, porque o amor é de Deus e procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. Como é que você pode falar eu amo a Deus se você não ama o teu próximo? Porque se você não ama aquele que você vê, como é que você vai amar a Deus a quem você não vê? 1 Pedro 4,8 diz assim: tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor, ele cobre uma multidão de pecados. O amor, ele cobre uma multidão de pecados. O que significa isto, pastor? É que não importa a quantidade de pecados que a pessoa cometa. Na verdade, quando você ama acima de qualquer coisa. Você perdoa qualquer pecado, você esquece das coisas. O amor é uma atitude. E a Bíblia diz que Jesus ele falou: olha, vocês vão ser conhecidos pelo amor de vocês. É uma frase lá nos cartoons lá do Snoopy lá que diz assim: eu amo a humanidade, o que eu não gosto são das pessoas, o que eu odeio são as pessoas. E às vezes a gente é mais ou menos assim: olha, eu amo todo mundo, mas eu não suporto gente, mas eu amo todas as pessoas. Às vezes a gente não ama por uma série de coisas, porque eu não estou dizendo de amor emoção, estou dizendo de amor ação. Amor prático. Emoção só não vale nada. Não adianta você chorar e é o que a Bíblia fala. Tiago fala assim: olha, não adianta você ver uma pessoa que está do teu lado dentro da igreja passando necessidade, e você vai falar para ela: olha, Deus abençoe você, eu vou orar por você. Isso é fácil falar. É fácil você, quando alguém está numa necessidade, você vai lá no Instagram ou no Facebook, coloca uma mãozinha assim, dizendo que você está orando por ela e ela está passando fome. Não adianta, isto é apenas emoção. A gente às vezes quer se livrar o quanto antes pelo nosso comodismo. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto, nós não queremos pagar nada, nós não queremos fazer nada, nós queremos apenas falar que amamos. Jesus ele contou uma parábola, uma história muito conhecida, que ficou conhecida, nós colocamos o nome dela de a parábola do bom samaritano, a história do bom samaritano. E a história do bom samaritano, Jesus contou uma história, e porque um homem, o intérprete da lei, chegou para ele querendo testar a Jesus, falou: Senhor, olha, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? É uma boa pergunta para se fazer para Jesus. O que eu preciso fazer para ir para o céu, para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu com uma outra pergunta, falando: olha, o que diz a lei?
E aquele homem interpreta bem a lei. Ele não citou 613 mandamentos, mas ele resumiu os mandamentos de uma maneira maravilhosa. Ele falou: olha, o que está escrito na lei é o seguinte: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua mente, toda a tua alma, todas as tuas forças, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Isto é a lei. E Jesus falou: olha, você respondeu bem, faz isto e viverás. Mas aquele homem, querendo provar a Jesus, falou: mas quem é o meu próximo? Então Jesus conta a história do bom samaritano. Havia um certo homem que descia de Jerusalém, uma estrada perigosa, todos sabiam, era uma estrada estreita, não era aconselhável viajar de noite. E havia um homem que desceu de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho vieram bandidos, salteadores, o roubaram, o espancaram e o deixaram lá quase morto ali, jogado ao lado da estrada. Passava por ali um certo sacerdote ocasionalmente, e vendo aquele corpo lá na estrada, ele passou de largo. Depois em seguida vinha um levita, e também vendo, passou de largo. E por último um samaritano, os judeus odiavam os samaritanos. Um samaritano, ao ver aquele homem, se compadeceu dele, teve misericórdia, desceu do seu animal, foi até aquele homem, pegou ali o azeite, colocou lá nas feridas, limpou as feridas, colocou o homem sobre o seu animal e o levou até a cidade mais próxima. Chegando à hospedaria, tirou 2 denários, 2 dias de trabalho do seu salário, e deu lá para o hospedeiro e falou: olha, cuida dele, e quando eu voltar, se estiver faltando alguma coisa, eu pago o que falta. E Jesus então faz a pergunta: quem você acha que foi o próximo daquele homem? E o homem respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus falou: vai e faze o mesmo. Jesus, ele resume o amor numa história. Porque a religiosidade, o sacerdote e o levita, não é que eles não sentiam nada, mas eles tinham outros compromissos. Eles talvez estavam indo vindo do templo de Jerusalém, ou subindo para Jerusalém, para ir para o templo, adorar a Deus, ler a Bíblia, preciso orar, e eu não tenho tempo para parar na estrada, e eu posso me contaminar com uma pessoa caída. É melhor eu seguir o meu caminho. Não quer dizer, quem sabe um deles até fez alguma oração: oh Senhor, abençoa este pobre coitado, mas não fez nada. O próximo foi aquele que fez, aquele que pagou um preço, aquele que perdeu tempo, aquele que deixou de fazer alguma coisa, deixou um negócio para trás, chegou no seu compromisso, talvez fora do horário, por atender uma pessoa, enfim, aquele que fez alguma coisa. E é o que a Bíblia está dizendo: olha, você precisa ser constante no seu amor fraternal, que faça alguma coisa. Eu sei que nós na cidade de São Paulo vivemos uma vida tão agitada e corrida, e a gente nem sabe o nome do vizinho da frente. Esses dias mudou alguém lá na frente da minha casa, eu moro numa casa, mudou uma pessoa na frente da minha casa, e eu vi umas 2 vezes, deve fazer uns 6 meses, mas quando ele mudou, ele estava ali na rua: ô vizinho, aí ele falou: meu nome é tal, cumprimentamos. E às vezes é o máximo que nós conseguimos fazer, porque a gente corre para cá, para lá, não temos tempo para nada. Essa semana, um amigo meu da mocidade, da igreja, morreu. Eu vi lá pela rede social. Eu pensei comigo, eu gostava tanto daquele irmão, mas a nossa vida às vezes segue caminhos diferentes, sim. A gente tem compromissos diferentes, um vai para cá, o outro vai para lá, um tem um chamado de Deus para uma coisa, outro para outra coisa, outro muda de cidade, outro vai para outro lado. Nós vivemos numa cidade tão grande, mas tão grande, que a gente consegue viver aqui, conhecer alguém e ficar 30 anos sem ver aquela pessoa. Ficar 30 anos sem dar um telefonema ou falar uma palavra, e a gente era amigo, a gente estava junto, mas a vida é tão corrida e os compromissos são tantos, a gente
sai de um compromisso para outro, e às vezes a correria da vida, às vezes nós não querendo quebrar a nossa rotina, não querendo quebrar a nossa programação, nós nos tornamos insensíveis às necessidades das pessoas, e nós vamos levando a nossa vida e tocando o nosso barco, e de repente perdemos alguém que nós amamos e não falamos, não estivemos perto, não visitamos, não oramos, não abraçamos, não demos a flor, não fizemos nada. O que ele está dizendo, olha, que você tem que ter um amor fraternal. Esta semana eu estive numa conferência na Colômbia, eu e minha esposa, em Bogotá, e nós estávamos pegando o avião, e eu olhando ali o Facebook dos irmãos, eu sei da tua vida através do Facebook. Você pensa que eu não sei de nada, mas eu sei de tudo de você. Você está aqui, alguém está te filmando. Eu vendo ali, eu vi lá no hospital o pessoal do coral, e os pais com o Heitor, e aquele garotinho sorrindo sentadinho na cama, sem a sonda. E eu chorei ali, tirei meu óculos e limpei as lágrimas em ver, porque foi algo lindo que aconteceu por causa da atitude, não só de um amor emocional, não só de falar, olha, eu amo você, porque isso é fácil falar, ó, é fácil virar para o teu irmão e falar para ele, ô meu irmão, eu amo você, é fácil fazer isso daí. Mas quando o Gui falou para o pessoal do Amor em Movimento, do Heitor, que ele não sabia, o pai e a mãe levavam ele no berçário, e o Gui levava o filho dele, meu netinho, no berçário, e lá conheceram, colocaram palavras, e o Gui ficou sabendo que ele nasceu com um problema no coração, e teria que fazer 3 operações, e fez uma quando nasceu, e foi fazer outra agora há pouco tempo, e não deu certo, e estava internado, e o pai tendo que trabalhar, e a mãe lá ficando no hospital direto. E quando ele viu isto, ele movimentou o pessoal do Amor em Movimento e uma equipe de irmãos para visitar, e o tempo inteiro estar lá 24 horas, fizeram uma escala. Todas as noites algum dos irmãos daqui dormiram no hospital. Todos os dias irmãos estavam lá com o bebê. Às vezes o Gui ia para o hospital e me mandava mensagem. Às vezes de noite ele foi dormir lá também algumas noites e me mandava fotografia. E às vezes ali o menininho segurando a mão dele. Às vezes eu via a fotografia e chorava de que bênção que os irmãos estão cuidando, que os irmãos estão fazendo alguma coisa prática e não apenas de palavras, falar, ó, eu amo você, mas estão lá dormindo a noite inteira e saindo pela manhã para ir para o trabalho, ir trabalhar num gesto de amor, e aquela corrente de oração dos irmãos orando e indo e agindo e estando perto. Um dia eu estava falando com o Gui e falei, e aí filho, como é que está? É porque é difícil para criança, né? A mãe tem que sair e todos têm que sair. Ele falou, pai, mas ele quer que a gente fique pertinho dele, ele quer que a gente fique assim, de mão dada com ele, a demonstração de amor. E aí Deus moveu as orações dos irmãos, e o melhor médico nesta área foram falar com ele. Ele falou, não, eu não posso pegar o caso, ele era chefe lá do INCOR, não posso pegar esse caso, mas de repente as coisas se revertem, e ele falou, eu vou operar o neném novamente. E foi lá e ele próprio operou, e deu certo a operação, e o neném estava lá se recuperando na UTI, ficou com o peito aberto lá acho que 15 dias, e aos poucos foi melhorando, e daqui a pouquinho a gente vê com a mamadeira, depois de dias, a mamadeira na boca dele, e tirando um aparelho, e tirando outro, e tirando outro, e tirando outro. E aí eu vi lá ontem ou antes de ontem, sexta-feira, a fotinho dele na cama, cheio de irmãos do coral lá que foram lá cantar. Os médicos ficaram impressionados, pediram, será que vocês não podem fazer isto sempre no hospital? Sim, e eles estão indo lá e cantando na UTI e orando pelas pessoas. Sabe por quê? Porque o amor toca a vida das pessoas, queridos. Mas não amor de palavras, não amor de falar, não apenas falar eu amo você, mas um amor de atitude, um amor de ação.
É isto que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Não adianta a gente orar, se emocionar e chorar e passar de largo, porque tem muitos compromissos na vida. Na verdade, nós somos egoístas demais para deixar alguma coisa de lado. Eu não posso perder o jogo de futebol, eu não posso perder o programa na televisão, eu não posso perder o filme no Netflix, eu não posso perder tal coisa. Mas a gente, quando precisa de uma coisa, a gente logo reclama dos irmãos, reclama da igreja, porque ninguém nos atendeu. Por outro lado, também a gente às vezes não participa das coisas, a gente não se envolve. A gente se limita a ir para a igreja, porque a gente gosta dos louvores, gosta da pregação. A gente chega, o culto começando, e quando o pastor termina de pregar, a gente já vai pegando as nossas coisas, porque pastor, eu levanto às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã para trabalhar, e a gente acaba não tendo um envolvimento com os irmãos, e às vezes é um pouco de culpa nossa de não nos esforçarmos, de não entrarmos numa célula, num grupo pequeno, próximo da nossa casa, para conhecer irmãos. Na verdade, também não quero conhecer irmão nenhum. Eu vivo muito bem sozinho. Eu sou uma pessoa, eu, Edson, por temperamento, eu gosto de ficar comigo. Eu converso comigo, olho no espelho, e aí, tudo jóia? Eu, se me colocaram numa ilha e me der a Bíblia, uns livrinhos lá, eu fico lá. Às vezes você é assim, você fala, bom, eu vivo tranquilo. Na nossa vida é tanta gente, às vezes hoje em dia com esse negócio de marketing aí que tem pelo telefone, todo dia toca meu telefone 35 vezes. E 34 vezes e meia é alguém me chamando de Antônia, de Adelaide, de... Olá, Nayara, agora eu sou Nayara. Oi, Nayara. Toda hora alguém me liga. Querendo vender alguma coisa, querendo oferecer um produto, querendo oferecer a conta do banco, querendo alguma coisa. E a gente fala, eu não quero mais saber de ouvir nada disto. E às vezes a gente se torna endurecido para as necessidades das pessoas. É por isso que ele fala aqui, olha, seja constante o amor fraternal, o amor de irmão, o amor que está disposto a dar o seu tempo, a sair da zona de conforto, a fazer alguma coisa, a estar ao lado. Não basta apenas falar, eu amo você, mas a gente precisa agir, meu amado. Isso que Deus quer que a gente faça. Ele dá alguns exemplos de algumas coisas que nós devemos fazer na nossa vida. Ele fala, olha, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolheram anjos. É verdade. A gente às vezes sem imaginar, na rua, na esquina, na igreja, quem sabe um anjo de Deus está sentado do seu lado e você nem sabe que é um anjo do Senhor. E veio ouvir a pregação do pastor e foi enviado por Deus para dar uma olhadinha na igreja, e o irmão está o tempo em todo lá conversando, e o Senhor está vendo, e a gente não sabe. Abraão estava lá a meio-dia, ele estava lá sentado, e de repente ele viu 3 homens vindo, e ele falou, venha, se achega aí, e falou, Sara, prepara a comida para eles. Ele achou que eram homens normais, ele era uma pessoa caridosa, generosa, mas depois a Bíblia fala que aqueles 3 homens, 2 deles eram anjos, que foram e destruíram Sodoma e Gomorra, e o outro era o próprio Senhor Jesus, uma aparição de Jesus no Antigo Testamento, que estava ali falando com Abraão. Você lembra que Jesus falou para os escribas e fariseus, olha, Abraão ansiava por ver o meu dia, e ele me viu e ficou feliz. E as pessoas falam, você não tem nem 30 anos, como assim? Você é jovem, como se diz que viu Abraão? Porque Abraão viu o Senhor, sem saber, ele hospedou a anjos. A Bíblia diz que nós devemos ser hospitaleiros. Aliás, uma das características do líder é que ele seja hospitaleiro. Uma das coisas que a Bíblia diz que um pastor deve ser, saber receber as pessoas. Na minha casa antigamente sempre tinha muita gente. Quando nós nos casamos,
Eu e a Célia, nós fizemos há 15 dias atrás, terça-feira, não essa semana aqui que nós estávamos viajando na conferência, a outra semana nós fizemos 36 anos de casados, enviamos aqui para o culto na terça-feira, nós nos casamos no sábado, eu era pastor já, na terça-feira nós já estávamos no culto lá na nossa igreja, há 36 anos atrás, servindo ao Senhor. Acho que uns 16 dias depois eu havia aberto uma igreja no interior, na cidade de Piracaia, uma cidade pequena. Fiquei lá 4 meses, mas peguei um grande amor pelos irmãos de lá. E os irmãos empolgados, eu estava de volta a São Paulo, era pastor em São Paulo. E vieram me visitar, acho que umas 15 pessoas, né, querida? E vieram em casa um monte de gente. E nós tínhamos 15 dias de casados. E eu falei, vamos para casa. E enchia nosso pequeno apartamento. Nós nos casamos, era um apartamento pequenininho, um quarto, salinha, uma cozinhazinha pequena e o banheirinho, só isso aí. E não sei quantos metros tinha, 30 metros, não sei, 40 metros, não sei, era bem pequenininho. E lá chegaram em casa umas 15 pessoas, depois do culto. Não, durmo em casa. E a minha esposa, né? Tá bom. E chegou lá em casa, ninguém trouxe roupa para dormir. Todo mundo pegou meus pijamas, as moças pegaram as camisolas da minha esposa. E tinha gente dormindo no sala, no quarto, em tudo quanto é lugar da casa. Cheio de gente. Uma benção. Eu fiquei muito feliz. A minha esposa ficou. Menos feliz que eu, mas ficou feliz também. Mas depois ela até falou para mim, querido, olha só o que é, nós acabamos agora. Tinha assim camisola que ela comprou que não tinha usado. Mas tudo bem. É gostoso receber irmãos. Mas também nós temos que ter um coração para receber as pessoas, mas também nós temos que ter bom senso. Esses dias minha esposa está me falando que uma moça que trabalhou lá em casa recebeu um casal de pastores lá que chegaram, sei lá, ficaram na casa dela, estavam mais de um mês hospedados lá na casa dela e foram embora e ainda roubaram a irmã. Havia o primeiro livro cristão que a gente sabe, chamava-se Didaquê. O primeiro livro cristão escrito depois dos apóstolos, dos pais da igreja, escreveram um livro chamado Didaquê. E eu acredito que os abusos já acontecia naquela época, pela hospitalidade. O livro dizia mais ou menos o seguinte: olha, se um apóstolo chegar na tua casa, receba-o como ao Senhor por um dia. Se ele precisar ficar 2 dias, tudo bem. Mas se ele ficar 3 dias, ele é um falso profeta. Porque às vezes as pessoas acabam abusando da nossa bondade. Nós temos que ter bom senso. Mas o que está dizendo é o espírito que nós devemos ter de receber pessoas. A palavra é estrangeiro, receber alguém que não é do nosso meio. Será que você é hospitaleiro? Você vem nesta igreja, eu até brinco quase todos os domingos com o pessoal lá fora, porque antes do culto eu saio, eu vou lá para fora até o estacionamento e eu entro novamente. Então lá os irmãos com a plaquinha, seja bem-vindo, nós esperávamos por você. Eu olho para uma, falo, obrigado, olho para outra, falo, obrigado. Falo, porque quando eu entro, ninguém está com plaquinha lá para me receber, então eu saio e entro de novo. Porque é gostoso você chegar em um lugar e alguém falar, seja bem-vindo. Eu já fui em lugares, eu já fui em igreja, nos Estados Unidos, que a primeira vez que eu fui para lá, eu estava assim me sentindo extremamente sozinho, longe da minha esposa, é duro, em outro país, outro costume. Eu achei que eu chegava lá, ia pegar o ônibus, ir para cá e para lá, e na cidade não tinha nem ônibus circular, o ônibus passava a cada 5 horas, na cidade não tinha nem calçada, era uma cidade imensa, mas os highways, era tudo, o asfalto e a grama, não tinha calçada para pedestre, todo mundo anda de carro, não precisava de ônibus. Eu não sabia disto, e cheguei lá, não aluguei carro, nada, e a pé de um lado para o outro, usar 6 quilômetros para ir não sei aonde, 10 quilômetros para ir a tal igreja, 10 quilômetros para ir para cá, e aquele sol de 40 graus, e eu de botina, andando para lá e para cá, e sem a minha esposa, e eu chorei, orei, e falei, Senhor, o que eu estou fazendo nesse lugar aqui?
Eu só não voltei embora no dia seguinte de vergonha dos irmãos, todo mundo ficou empolgado, o pastor vai para uma conferência lá. Eu falei, eu vou passar um carão, voltar. Chego lá no dia seguinte em casa de volta, não vou ficar aqui. Foi duro ficar lá. Mas aí eu fui em alguns lugares e o duro é você chegar em um lugar e as pessoas, você não existe. Você não existe. Todo mundo entra no seu carro, vai embora e você está lá. É importante nós recebermos as pessoas, abraçarmos as pessoas, falar bem-vindo, você é querido, fica à vontade, se precisar de alguma coisa, estou aqui para te servir. A hospitalidade é uma forma de demonstrar o amor fraternal, ele está dizendo. A hospitalidade, a recepção, que a pessoa se sinta parte da família, que a pessoa se sinta parte do lugar, que ela seja recebida com um abraço, seja recebida. Eu gosto do amor em movimento, até porque eu gosto de bala, mas quando eu chego aqui, já dá uma balinha para a gente. Domingo já não gosto muito que ninguém dá balinha para nós. Eu gosto mesmo é da balinha. Tem uma balinha vermelhinha que é uma delícia, que deve ser de morango. Aí eu já passo lá e já pego uma meia dúzia para a semana inteira. É bom a hospitalidade, sermos bem recebidos. Ele diz assim, ó, lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Olha, a palavra como se, diga como se. Como se, ó, lembrai-vos dos encarcerados. Sabe por quê? Porque a igreja estava sendo perseguida e tinha irmão preso. Naquela época o governo não dava, o governo romano não dava comida, roupa, não. Você precisa de comida, a tua família que traga, senão você morra de fome na cadeia. Lembre-se dos encarcerados, como se você estivesse preso lá com eles. Lembre-se das pessoas que sofrem maus tratos, como se fosse você que passasse por aquilo. Isso se chama empatia, é calçar o sapato da pessoa, é se colocar no lugar dela, é tomar o lugar dela. A gente, às vezes, a nossa vida está tão boa, mas a gente não está preocupado com os outros, a gente não sente a dor dos outros. Quantas vezes na minha vida, os lugares acho que eu mais fui na minha vida foi em hospital e cemitério. Quantas vezes eu fui no hospital para encontrar 2, 3, 4 pessoas numa enfermaria, praticamente abandonados ali, sem uma visita, tem aquele horário de visita, às vezes ninguém vai visitar. Quantas prisões estão cheias de pessoas que nunca receberam uma visita de um parente dele, nem do irmão, nem do cunhado, nem de ninguém. Quantas vezes eu passei na porta de uma penitenciária, por exemplo, ali de Pinheiros, e você vê a fila de pessoas, às vezes de mulheres com uma sacolinha. Sabe quem são aquelas mulheres? São as mães, porque a mãe vai lá. Mas o parente foi embora, o outro foi embora, o outro não quer saber, aquele é bandido, aquele matou pessoas. Aqui ninguém tinha matado ninguém, aqueles eram crentes, estavam presos por causa da sua fé. Mas mesmo que ele matou, por isso que a Bíblia diz que o amor, ele cobre multidões de pecados. Sabe por quê? Porque o amor consegue passar por cima da maldade que o outro fez, ir lá e abraçar, e levar a comida, e orar. Como se você estivesse lá. Lembre-se. Ah, pastor, mas eu tenho tanta coisa para fazer na minha vida. Tanta coisa para fazer na minha vida, eu não tenho tempo. Sabe quando você se envolve com uma história? Eu fiquei impressionado aí. Teve gente que mandou mensagem para mim, achando que o meu neto estava no hospital. Muitas pessoas pensaram que eu era filho do Guilherme. Por quê? Porque quando a gente tem uma atitude, quando você tem uma atitude, a gente fica parte da família da pessoa. Fica parte da família da pessoa. Faça como se fosse para você a lei áurea de Mateus 6, que Jesus falou: tudo quanto quiserdes que os homens, quiserdes que vos façam, fazei vós primeiro a eles. Aquilo que você quer que faça para você. Como você gostaria de ser recebido na igreja? Como que você gostaria de ser tratado? Se você for para um hospital, o que você gostaria que as pessoas fizessem? Você gostaria que desse um tempo para você? Se alguma coisa acontecesse? Sabe, nós devemos fazer o que nós gostaríamos. Isto é cristianismo, meu amado.
Não adianta a gente ir para a igreja como sacerdote, levantarmos as mãos e batermos palmas e falarmos: oh, meu irmão, eu amo você, mas quando ele precisa, quando uma necessidade, você não está lá, você não participa, você não tem tempo. A vida é corrida demais. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Sabe por quê? Porque o amor começa na nossa casa. O amor começa em casa. A palavra honra é preciosa. Ou seja, ele está dizendo, precioso é o casamento é precioso. Você que é solteiro, case-se. É precioso. Tenha um casamento cristão. Honre o teu marido, honre a tua esposa. Isto honra a Deus. Porque não adianta eu falar na igreja: olha, eu amo você, se eu não amo a minha esposa, meu marido que está lá na minha casa. Se eu chego na igreja só brigando com ele, se em tudo eu o critico, eu a critico. Não adianta eu falar: eu amo os irmãos, eu amo a humanidade, mas só não aguento as pessoas, a minha esposa, né? Olha, pastor, eu gostaria de morar na igreja, porque todas as vezes que o meu esposo chega aqui, ele vira um santo. Não, ele está dizendo: olha, seja constante no amor fraternal lá na tua casa. Seja constante no amor fraternal lá para tua esposa, para o teu marido. O que ele precisa, o que ela precisa. Você o trata como você deveria tratar. Você ama como deveria agir. Você fala o que você precisaria falar. Quantas vezes eu falei isto antes que seja tarde demais, porque vai chegar o dia em que não vai dar mais tempo. Vai chegar o dia que não dá para abraçar mais, vai chegar o dia em que a gente pode até se arrepender pelo tempo perdido e por aquilo que nós deveríamos ter feito, mas nós não fizemos, porque nós estávamos amando apenas de palavras e não de atitude. Seja a vossa vida sem avareza. A palavra aqui é inveja. E também a avareza é o amor ao dinheiro. O dinheiro é bom, o que é ruim é o amor ao dinheiro. Porque Salomão, ele falou que aquele que ama o dinheiro jamais se satisfaz dele. A nossa sociedade, ela conseguiu atrelar dinheiro com felicidade. De maneira que você pensa que o dinheiro é suficiente para fazer você feliz. E você nunca está contente. Ele diz aqui: olha, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Não, porque eu sempre quero mais, eu sempre quero ter mais coisas. Eu quero o carro do ano, eu quero a casa, eu quero isto, eu quero aquilo. Você vive para coisas e às vezes você perde o mais importante da vida, que não são coisas, que são pessoas. Sabe por quê? Porque talvez o seu sonho seja aquela casa maravilhosa, mas talvez um dia aquela casa vai ficar vazia e todo mundo vai embora da casa e aquela casa linda vai ficar velha. Eu ouvi uma coisa ali, eu e minha esposa, nós estávamos lendo, a gente lê esses Facebook, estava escrito o seguinte: case com uma pessoa que saiba cozinhar, porque ela vai ficar feia, mas você vai continuar tendo fome. A beleza passa, tá assim, a beleza passa, mas a fome não. A gente às vezes você quer uma casa assim, a casa vai ficar velha, o carro vai ficar velho, a vida vai passar, a grama do vizinho é mais verde, a casa do vizinho é mais bonita. Sabe, o amor ao dinheiro. Você é uma pessoa generosa, meu amado? Você é uma pessoa generosa? Você é uma pessoa generosa? Você é uma pessoa bondosa? Você é uma pessoa que enfia a mão no bolso, às vezes, para ajudar o próximo? Ou na obra de Deus, ou ajudar o necessitado? Enfim, você ama o dinheiro? Às vezes a gente pensa que não ama o dinheiro, mas a gente ama o dinheiro. A gente sonha, quem sabe, se Deus nos abençoar e a gente ganhar na loteria, eu vou ajudar muita igreja. Faz nada. Você é mesquinho. Você não abre a mão nem para falar boa noite. A gente, às vezes, para ser avarento, não quer dizer que seja rico. Porque está cheio de pobre avarento, que ama o dinheiro. Ama o dinheiro. Perde a família, mas ama o dinheiro. Perde tudo, mas ama o dinheiro.
Contentáveis com as coisas que vocês têm. Sim, eu sempre falo, eu e a minha esposa, nós sempre fomos felizes. Eu nunca vi a minha esposa reclamar, porque nós não tínhamos máquina de lavar roupa para casar. Aí nós casamos, não tinha televisão, não tinha máquina de lavar roupa, não tinha secadora, não tinha nada, não tinha fralda descartável para pôr no Wesley, era a fralda de pano. Fralda descartável era guardada de domingo para ir para a igreja, que não dava. E a gente era feliz toda a vida. Eu ia pregar em todo quanto é lugar, de carro, de trem, do que tivesse, feliz da vida, carregando o Wesley no colo, eu e a minha esposa. A felicidade não está nas coisas, meu amado. Eu sempre falo, essa semana é dia dos namorados, eu não tenho onde levar a minha esposa para jantar. Meu amado, acende uma vela lá no quintal de casa. A alegria está nas pequenas coisas, meu amado. Eu sou feliz. Um arroz, o que tem hoje é um arroz e um ovo frito, glória a Deus por isto. Eu já comi muito de marmita. Eu me lembro quando eu trabalhava no centro de São Paulo, eu levava marmitinha, aquele quadradinho, né, de alumínio. Hoje acho que tem ticket de refeição. Quando eu trabalhava, comecei a trabalhar, não tinha ticket nada, não, ticket de nada. Levava aquela marmitinha de ferro, alumínio, ali arrozinho, feijãozinho ali, ovinho frito, tadinho, que ficava ali 10 horas depois você ia comer ele, e estava lá assim, murchinho. Eu rolava um elástico, um jornal assim, um elástico em cima, para não cair a tampa no ônibus. Feliz da vida, feliz da vida. Está cheio de gente que vai no restaurante mais caro de São Paulo e sai lá de lá num quebra-pau dentro de uma Land Rover. A Bíblia diz, olha, contentai-vos com as coisas que você tem, meu amado. Você não precisa de muito para ser feliz. É o que eu falo, não tem dinheiro, pega na mão da esposa, vai dar uma volta no parque. Vai lá no Ibirapuera, correr de graça. Não é tão difícil. Até porque ele diz o seguinte, sabe por quê? Porque o nosso maior bem nesta terra não são coisas, o nosso maior bem nesta terra é o Senhor. Porque ele diz o seguinte, olha, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque o Senhor tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, meu amado. Ele está dizendo, olha, mais importante de tudo você tem o Senhor, que promete para você, eu nunca vou deixar você e eu nunca vou abandonar você. Nunca. Você pode ir para o hospital e estar lá sozinho. Eu não sei se é verdade ou não, mas quando o Steve Jobs morreu, circulou pela internet alguma coisa, não sei se ele falou aquilo de verdade, mas circulou que ele tinha dito que ele disse, a cama mais cara é a cama do hospital. E é verdade, a cama mais cara é a cama do hospital. Porque está morrendo de câncer. Todos os bilhões que você tem na tua vida, não dá para tirar você de lá. Quando todos vão embora na UTI, os parentes vão embora e as luzes está escuro e você vê a luzinha colorida dos aparelhos. Só está você e Deus. E o Senhor falou, eu nunca vou deixar você. Mesmo que você não sinta nada, mesmo que você ache que Ele não esteja lá, mesmo que você sinta, não, Deus não está presente, Ele diz, Ele prometeu, eu nunca abandonarei e nunca deixarei você, meu amado. Nunca vou deixar você. Nós viemos na sexta-feira, nós fomos para uma conferência do Empower 21, é uma conferência que tem pelo mundo inteiro, eu faço parte do grupo lá de discussão. E
E eu tive reunião lá segunda noite, começou terça o dia inteiro, e quarta-feira de manhã. E quarta noite começou uma conferência, tinha 15 mil inscritos. 2 semanas antes teve que fechar as vagas, 15 mil pessoas no lugar. E foi uma conferência maravilhosa, terminou, ia terminar sexta-noite, mas por causa do culto, de eu estar aqui, que sexta-feira, 1h30, era o nosso voo. Eu e minha esposa entramos no avião, e estávamos ali, e o avião não saía, e ficou ali, saiu pela pista, parou no meio da pista, e ficou ali 1 hora, até que o comandante falou, olha, aconteceu o seguinte problema, que uma turbina funcionou, e a segunda turbina não está funcionando, está dando um probleminha, então os engenheiros vão olhar para ver se dá para nós levantarmos voo ou não. E é melhor olhar. Aí tá, esperou, aí o avião taxiou, voltou lá. Olha, a orientação é que tem que voltar para o gate, e lá vai ser dito o que vocês vão fazer. Tá bom, voltamos para o gate. 5 horas, então o voo está para 5 horas. Era 1h30, vai para 5. Nós ficamos lá, sentados lá, tal, comemos ali um salgadinho, um negocinho ali. Encontramos um irmão lá, que já frequentou a Bíblia. Ficamos lá. 5 horas, 5h30 chamou para entrar no avião. Aí entramos no avião, era o mesmo avião. É o mesmo avião. Aí nós sentamos, todo mundo sentou, tal. E aí os atendentes lá, eu sei que tem várias pessoas que trabalham com avião, em pilotos, coisas assim, e moço, e sentamos lá, e aí falou assim, bom, começou a evacuar das fileiras 18 a 25, não pode ninguém sentar. Todo mundo tirar, pôs todo mundo lá para trás, todo mundo lá para frente, e todas aquelas 8, 9 fileiras vazias, sem ninguém. Mas por quê? Porque estão com um problema na porta do avião. Eu não sei se a porta podia cair. Vocês que entendem de aviação. É que está com um problema na porta, então para segurança. Então ficam as 10 fileiras sem ninguém. Eu até falei, não sei se pode fazer isso, mas se tem algum problema, não pode levantar voo. Eu sei, é a minha opinião. Mas já que está todo mundo lá. Eu acho que tinha um monte de gente querendo sair, mas a porta já está trancada e não tinha jeito. Até aquela porta ali, o pessoal mexia aqui, mexia ali, não tinha jeito, então todo mundo longe da porta. Eu não sei se sair a porta, puxa alguém para fora. Eu sei que nós estávamos na segunda fileira de quem podia sentar. Então, se puxar, puxa da frente primeiro. Mas o melhor de tudo é o seguinte, que o Senhor falou, eu nunca vou deixar você. Eu não tenho medo de morrer. Às vezes, até falei para minha esposa, às vezes eu fico até ansioso. Posso até morrer de ansiedade. Às vezes eu fico pensando, puxa vida, imagina só. Que maravilha. Pensou eu morrendo? Todo mundo quer ir para o céu, mas a gente quer adiar. Pensou? Você entrar no céu, de repente, seus olhos se fecham assim, de repente, você não está nem percebendo, você abriu os olhos assim, está vendo um anjo voando. E um clima de alegria, uma alegria que você nunca imaginou. Sabe o mais importante da história? É que ele falou o seguinte, olha, você não precisa de coisas, o Senhor está com você. Por isso ele fala aqui, olha, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Por que ele está dizendo isso daqui? Porque eles estavam sendo perseguidos, meu amado. Tinha crentes presos. Ele está dizendo, olha, por isso nós confiamos, nós afirmamos, nós falamos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, eu não vou temer. O que é que o homem pode fazer comigo? O máximo que o homem pode fazer comigo é me matar, mas Jesus ele falou que aquele que crê nele não morrerá eternamente. Eles acham que me mataram só, não me mataram.
A gente não entende o que é perseguição porque nós não sofremos perseguição. Mas no meio da perseguição, e a perseguição iria aumentar. Aparentemente, o livro de Hebreus foi escrito por volta do ano 60. No ano 64, a perseguição foi tão grande que mataram a Pedro, mataram a Paulo. Talvez a história diz decapitado. E o autor ele fala: olha, nós afirmamos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, eu não vou temer. O que é que o homem pode fazer comigo? O homem não pode fazer nada comigo. Jesus ele falou: antes temei aquele que além de te matar pode lançar a tua alma no inferno. Não tema o homem. Por isso que nós somos crentes em qualquer situação. A geração nova, moçada querida, que eu amo vocês, mas a grande maioria de vocês não sabe o que aconteceu nos anos de comunismo no mundo. Hoje as pessoas se iludem muito, acham: eu sou a resistência, isto e aquilo. Mas não sabem quantos crentes foram mortos há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, quando eu me converti, os relatos que a gente ouvia e lia. Eu tive amigo meu, levando Bíblias para a Romênia, levando Bíblias para países comunistas, escondido no fundo do carro, porque senão era preso, era morto. As pessoas de hoje, eles não sabem o que o comunismo fez no mundo, não sabem o que o socialismo fez no mundo, não sabem os milhares do sangue, o sangue dos crentes que foram derramados, não sabem. Caiu o muro. Eu era crente nessa época, acompanhei a missão Portas Abertas do irmão André, e Ivan, e tantos livros que saíram na época, e a Corem Ten Boom, Refúgio Secreto, que já foi antes, na época do Hitler, mas os livros da literatura era mostrando coisas que aconteciam no mundo, e a gente orava e orava pelos nossos irmãos perseguidos, e orávamos: Senhor, guarda os nossos irmãos, protege a vida deles, e a gente era crente, e a gente não sabe o que é perseguição, e quando vem a perseguição, ele fala: olha, não tenha medo do homem. Por isso nós vamos pregar a palavra de Deus. De vez em quando, o Supremo Tribunal Federal do Brasil quer votar, coisa que não é para eles fazerem, leis contrárias ao cristianismo. Às vezes a Câmara pode votar leis contrárias ao cristianismo, achando que os pastores vão se calar. É mais fácil colocar 10 mil pastores presos do que se calar em pregar a Bíblia, meu amado. Nós temos um compromisso de pregar a Bíblia, dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar, em amor, claro, mas falar a verdade. Não adianta você colocar um band-aid no câncer. Tem coisa que você precisa salgar para curar. Para curar. Mas talvez, com a chegada do fim dos tempos, a igreja vai ter perseguição no mundo todo. Você ser cristão de verdade, talvez você vai ser perseguido por ser cristão de verdade. A Bíblia diz que haveriam perseguições, e Jesus falou: será que ainda vai haver fé? Porque nós temos um compromisso com a verdade. O amor, meu amado, é constante. O amor é atitude. O amor é em casa. O amor é no trabalho. O amor é com o prisioneiro. O amor é com os que sofrem. O amor é a Deus e não ao dinheiro. É estar feliz em cada situação da vida. É estar feliz com o que nós temos. O amor é confiar no Senhor, que o Senhor falou e prometeu que Ele nunca vai nos deixar e nunca vai nos abandonar. O amor é confiar em Deus e não ter medo do homem, mas temer ao Senhor, que tem o poder para guardar a tua vida e te livrar. E se Deus não quiser nos livrar, nós estamos dispostos a dar a nossa vida por amor que nós temos a Ele. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. O amor seja constante entre vocês.